carreira às vezes muito promissora e tem um futuro estável e é incomodado por Deus, pela família, pela igreja, de ser tempo integral na igreja e às vezes, como falou o nosso pastor aqui, André, passei a ganhar 1/6 do salário. O pastor até falou que André passei a ganhar nada. É um assunto que necessariamente tem que ser conversado com a família, tem que ser algo aceito pela família, porque também às vezes, porque Deus está me cobrando, mas se a minha mulher me cobrar o contrário, e aí? Eu fico entre Deus e a minha mulher. Qual a importância de ter a sua família junto no barco, pastor Everson, às vezes, como você entende? Seus pais foram contrários embora dentro do ministério. Depois eu quero ver também quem tinha esposa e filhos envolvidos, mas qual a importância de ter a família envolvida nessa decisão? A minha vida, ela passa por vários processos, né? Meu chamado se deu, eu morando com os meus pais, né? E aí tomei essa decisão de abrir mão da carreira de engenheiro, que era o sonho da família, né? Algumas pessoas me diziam assim, não, você tem que exercer isso por conta de agradar o teu pai, que era um projeto dele e tal, e Deus me deu a convicção de não. Isso mexeu muito com toda a estrutura familiar. Eu lembro que na época, meu pai vai ver esse programa, vai me matar depois. Meu pai ficou muito estressado comigo, muito chateado, isso durante um ano, né? Eu lembro que isso gerou alguns bloqueios em mim também, eu tive que liberar um perdão dentro de mim por conta disso, porque ele achava que eu tinha tomado a decisão errada, né? E isso afetou o nosso relacionamento de alguma forma. Depois Deus restaurou isso tudo. E eu lembro que no auge desse processo, né, eu estava orando em cima daquele texto que os discípulos falaram, Senhor, e quanto a nós que largamos tudo, eu falei, Senhor, eu já abri mão de tudo, e agora? Eu fiz essa oração. Eu estou lendo a tua palavra aqui, que diz que vai receber 100 vezes mais no tempo presente e ainda vai herdar a vida eterna. São coisas distintas, vida eterna e tempo presente. E eu lembro que depois daquele tempo Deus usou pessoas para falar comigo e falou no meu interior também, dizendo, eu vou suprir a tua vida. Só que nesse processo, o que aconteceu? Eu fui convidado para participar de uma instituição de ensino teológico, né? Eu estava trabalhando voluntário, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando voluntário dentro dessa instituição, né? Depois eu fiz parte da diretoria, a instituição cresceu, eles passaram a repassar um salário para mim, uma decisão deles, né? E aí vieram os outros momentos de decisão. Nesse processo, nessa instituição, que eu conheci a minha esposa, que veio como missionária de João Pessoa, né? E eu acredito que Deus me levou ali como voluntário para conhecê-la de fato. Naquela época eu estava muito voltado para essa questão de aguardar de Deus. Eu sei que são coisas pessoais, né? Mas eu estava de fato esperando em Deus, tinha escolhido esperar. A partir do momento que eu tomei a decisão de servir o ministério, eu falei, não namoro mais ninguém, não faço mais nada, fiquei aguardando. Não, e aí eu acho que foi bem fala, não foi bem aceito, teve até um tempo aí de bloqueio, teve, com certeza. Disso. Quando envolve esposa e filhos, quem teve essa processo? Quando envolve filho e esposa, e aí? Meus filhos nem tanto, né? Mas a minha esposa, sim. A preocupação maior que eu carregava era em relação a duas questões sérias. A questão da saúde, abandonada pelo Estado hoje, que não tem condição, e a questão educacional, que essa é o que eu fazia questão de manter os meus filhos para que o padrão deles não caísse, né? Mas, assim, a minha esposa, nós estávamos nos estruturando para comprar uma casa, porque a gente tem imóvel, mas a gente queria uma casa e tal. E a gente estava trabalhando esse processo, e aí a gente teve que abrir mão, porque não dava. Abrir mão da casa. Abrir mão da casa. Minha casa ou minha vida, né? É outro projeto esse. Minha casa ou minha vida. Mas a minha mulher é uma parceira, rapaz. Ela é pastora no ministério também. Ela é mais pastora do que eu até. Quando a família vai contra, esposa, não estou falando de pais, porque às vezes pai é parente, né? Pai não é família, às vezes a gente brinca. Quando a esposa está dentro de casa e é contrário, talvez uma decisão. Eu entendo o seguinte, a Bíblia propõe para a caminhada de pelo menos 2, o acordo. E se não houver esse acordo, não tem como caminhar junto. E Deus, então, se o pastor está aí com o coração ardendo, porque Deus está chamando a gente, não sabe quem está assistindo a gente, né? Mas a esposa dele não está aceitando esse processo, o meu conselho, embora simples, você já vá pedir a Deus que confirme tudo no coração de sua mulher. Porque senão você pode ter a pior oposição do que qualquer junta... Vai buscar Deus para te dar outra mulher. Não. Qualquer junta, qualquer conselho de igreja vai ser muito pior dentro da sua própria casa. André, aconteceu mais ou menos assim comigo. Na verdade, eu estava noivo. Já tinha todo um planejamento. Vou casar com você e você não vai ter mais um trabalho. É duro. E assim, foram os meses que a gente estava se preparando para casar. E eu até falei para Deus, Deus, eu não sei o que é a decisão dela.
E se ela decidir que não quer, o que eu vou fazer? E uma das brigas que eu tive com Deus por causa disso. Eu falei, Deus, eu preciso chamar a minha noiva, senão eu vou perder uma pessoa que eu amo. E até uma hora que eu tive que decidir mesmo. Falei assim, olha, se ela não quiser, eu vou ter que terminar esse noivado. Graças a Deus, ela também tinha um chamado e Deus confirmou nela sem a pressão. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época, eu queria que ela decidisse por ela, porque se a decisão dela fosse interferência minha, ela ia jogar nas minhas costas até hoje. O dia que tivesse dificuldade, não tem comida. Lógico, a culpa era minha, mas ela decidiu junto comigo, parceira demais. A Milene me abençoa muito. E uma das coisas que eu orava para Deus, falava, Deus, eu não quero que os meus filhos sofram a consequência do meu ministério. E eu nem tinha filhos na época. Eu falei, Deus, uma das coisas que eu queria pedir para o Senhor é que eu queria que meus filhos estudassem em boas escolas. Eu tive o João Vitor, tanto em Niterói quanto aqui no Rio, ele estuda em ótimas escolas, ele estuda numa escola americana, ele tem um padrão internacional. Que bom. É normal um pastor questionar a Deus depois dele ter feito a escolha? Falar, Deus, larguei tudo e aqui. Assim, porque a gente pensa que não podemos questionar a Deus, mas só tem pergunta fácil. É pra mim, André. É pra mim. Não, só porque eu acho que tem muita gente que se culpa, às vezes, eu acho que é pecado questionar a Deus, no sentido, Deus, tu me chamou para largar tudo. Eu senti no meu coração, larguei. Agora minha mulher está todo mundo reclamando porque eu não posso pagar uma boa comida, talvez um bom investimento, dia dos namorados, dos aniversários, não consegui pagar as coisas. É normal. Porque eu acho legal olhar para a câmera e falar, pastores, que largar de verdade. É normal questionar. André, não é pecado. O pastor aqui já falou que você está lembrando coisas que a gente queria esquecer. É verdade. Isso aconteceu comigo. Olha, questionar Deus naquele momento ali é difícil. Mas uma coisa é certa, a gente questiona, mas na obediência. Tem que estar na obediência. É natural do homem. Você vai falar assim, ó, gente, rapaz, você me chamou até aqui agora, e aí, Deus? Como é que... Rapaz, eu questionei 7 anos. E a Assembleia de Deus tem um pouco mais dessas coisas também, né? Mas a minha esposa foi a pessoa que Deus mais usou para falar da urgência de Deus na minha vida, no ministério integral. E, claro, ela teria que se preocupar com a condição da gente, que eu saí de um pouco para nada, né? Entendeu? Mas só que Deus ia usar essa minha integralidade para desenvolver coisas que mais tarde Ele iria me dar condições. Uma delas foi o seminário teológico também, que hoje eu dou aula, tá ok? Então, quer dizer, Deus tem planos maiores, só que existe a prova, traz teu Isaac, tá entendendo? Deus tem coisas maiores na vida de cada um de um jeito, tem sua história, mas Deus tem planos maiores. A questão aí é a fé, e você sentir de Deus que é a chamada. Agora, vem as preocupações, tem hora que o Senhor deixa a gente um pouco numa situação difícil, aquele que ama mais qualquer coisa do que a mim não é meu discípulo, não serve para me servir, que não deixa pai, mãe, filho, tem horas que fica um pouco radical, mas como deixar abandonar? Não é deixar abandonar, mas a prioridade. Então são questões que só o momento pode dizer, ok? Mas que Deus, Ele vai trabalhar, e nesse tempo Ele quer ver se a gente vai murmurar, aí entra, reclamar com Deus, nem lembra. Eu peço perdão ao vivo aqui, quanto tempo questionei, duvidar, e Deus ali exortando. Uma coisa interessante, e isso é uma situação muito pessoal, né? É uma situação muito pessoal. O chamado para tempo integral é uma coisa muito pessoal. Você tem que ter muita convicção disso. Até naquela pergunta que tu fez, se teu filho vier, meu filho hoje está fazendo medicina. Mas se ele largar, fala, pai, eu quero me dedicar ao pastorado. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele, tu tem convicção do teu chamado? É isso que Deus quer para a tua vida? Se quer, meu filho, tem a minha bênção, vai, né? Porque é uma situação que é pessoal, é dele. Agora você diz, pai, eu não tenho chamado para tempo integral, ou eu não tenho chamado para pastoral. Não pode ser uma indução, né? Às vezes, não é uma indução, às vezes o pai exerce uma função, e seja pastoral, seja qual for, ele acaba transferindo, né? Isso para... Porque a visão de um pastor, de quem olha de fora, pode ser uma visão glamurosa até para as nossas realidades de hoje em dia, né? Você tem um rebanho e tá lá aquele povo todo te ouvindo e batendo a cabeça assim, né? Concordando visivelmente com você e discordando lá dentro, mas tudo bem, tá todo mundo bem, né? Mas não lembro do tempo de feijão e cebola. Um amém agora, sem sal. O que acontece é que a gente precisa ter a consciência de que a igreja não é nossa. Então eu não deixarei como herança a igreja para o meu filho como pastor. Ele pode ser pastor, mas eu já até falei para ele, filho,
Se você for chamado por Deus, primeiro, conclua seus estudos, porque o chamado não vai ser impedido pelos seus estudos. Conclua os seus estudos. E depois nós vamos ter uma experiência ministerial fora do ministério de seu pai. Você vai ter uma experiência fora de mim, porque isso é muito importante para a vida de um pastor. E também hoje eu acho que tem muita gente achando mesmo que a igreja é uma empresa e que a gente pode deixar como herança a igreja para os outros. Deixa eu levantar um questionamento, que eu acho que isso é fantástico. Muito bem. É dentro disso aqui que eu recebi de uma pergunta que tinha vindo mais cedo na internet, quando a gente colocou sobre esse tema. De uma pessoa que tem um familiar que tinha um ministério de fato, reconhecido, as pessoas gostavam e tudo, e ele tinha um trabalho secular fantástico. Uma pessoa muito bem estruturada, com muito dinheiro. Só que ele não optou em ficar integral na igreja por causa da instabilidade ministerial, do jeito que ele estava indo numa igreja onde existia um pastor, um conselho, que controlava. Então ele falou assim, vou largar minha vida inteira em minha estabilidade financeira para entrar numa igreja onde semana passada uma outra pessoa foi tirada sumariamente da direção daquela igreja para se colocar outro sem explicação nenhuma. Ele não se sentiu confortável em colocar todas as suas riquezas, o seu tempo, o seu investimento em cima de algo que ele estava achando que era instável. Ou seja, vou largar tudo, você passou aqui. Daqui a 2 anos vai que um presidente me tira daqui e vai me colocar para o exterior. E aí? Como é que você já em situações assim, um pastor deve pensar? Se ele não tem a segurança da estabilidade ministerial dele, ele tem que então, vou retrair um pouco, ou se Deus me chamou, vou para o ministério independente. Como é que vocês acham isso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, porque isso é uma situação que muitas pessoas pensam 2 vezes. Vou largar e voltar aqui. Só que às vezes o histórico de muitas igrejas é desse histórico de rotatividade. Se um Deus está, não sei o que, o pastor vai lá e tira. Será que eu vou largar toda a minha carreira para estar em cima de algo instável? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Mantenados volta já já.